capítulo 13, membros ou discípulos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se ao menos esta declaração de Pedro pudesse ser aplicada aos crentes de hoje em dia, e em alguns lugares talvez possa, mas o mais comum é a igreja não ser uma casa espiritual, mas apenas uma pilha de tijolos soltos. Existe uma grande diferença entre uma e outra. Cada membro da congregação é um tijolo, e todos nós nos esforçamos arduamente para conseguir mais tijolos. Até o pastor trabalha em evangelismo no intento de levar mais tijolos para o local da construção. Mas existe um problema com este material solto. Os tijolos podem ser roubados. O pastor e o pessoal da igreja têm que estar sempre atentos, pois alguém de uma outra igreja pode vir e roubar alguns tijolos de seu lote. E, na verdade, estão todos tão atarefados nisso que o edifício nunca é construído. Nós somos a alvenaria de Deus, mas ainda não fomos assentados no lugar devido, no seu edifício, para que possamos sustentar nossa parte da responsabilidade e fortalecer a estrutura. Se tivéssemos sido colocados no lugar, saberíamos quais os tijolos que estão abaixo de nós e quais os que estão acima, e saberíamos como nos relacionar uns com os outros. Mas, atualmente, o que fazemos é ficar o tempo todo vigiando uns aos outros. Temos tanto medo que alguém possa escapulir, e enquanto isso, esquecemos-nos dos perdidos que se encontram lá fora, ao frio, procurando uma casa aquecida que os abrigue. Se o pastor pensa em nos pegar e colocar em nosso lugar no edifício, resistimos. A igreja tem que funcionar democraticamente, dizemos. Não nos submetemos a pessoa alguma, submetemos-nos somente ao voto da maioria e, por vezes, nem a ele. Já ouvi crentes dizerem orgulhosamente: não sigo homem algum, sigo a Cristo. Tal afirmação pode parecer muito espiritual, mas na realidade é um terrível engano. Ela significa que a pessoa quer fazer a própria vontade. Ela nem sabe o que significa seguir a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Nós, os pastores, às vezes tememos dizer isso, porque não estamos vivendo como devíamos. E, por isso, o que falamos é: não olhe para mim, irmão, siga a Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu já tentei e não consegui. Agora tente você. Não admira que os leigos se sintam desencorajados. Se o pastor não consegue fazer aquilo que a Bíblia diz, quem conseguirá? Paulo não tinha medo de colocar-se como um modelo a ser imitado. Ele disse o seguinte aos filipenses: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versículo 9. Isso pode não ser muito democrático, mas dá como resultado a edificação de um prédio forte. A razão por que isso dá certo é que se baseia no princípio da multiplicação. Certa vez uma senhora idosa apresentou-me uma moça. Esta jovem é minha neta, disse ela. É mesmo? Indaguei. É, e eu já tenho bisnetos, informou ela, e uma delas já tem 15 anos. Se ela se casar breve, eu posso até chegar a ver meus trinetos. Quantos filhos a senhora teve? Perguntei. 6.
E quantos netos? 36. E quantos bisnetos? Não sei, respondeu ela, nunca contei. Nas mesmas proporções, ela poderia ter 216 bisnetos e 1.296 trinetos. E a sua família era realmente notável. Um dos filhos era médico, outro advogado. 2 eram fazendeiros. Um deles era motorista de praça. Entre seus netos contavam-se engenheiros e muitos outros profissionais liberais. E se eu lhe perguntasse, e como foi que a senhora conseguiu criar uma família tão numerosa, isto é, alimentar bem todos eles, vesti-los, dar-lhe boa educação? Ela teria respondido, mas eu não criei todos, criei apenas 6. Nós não aplicamos esse processo de multiplicação na igreja. O pobre do pastor tem de tomar conta de todos, e é aí que está o problema. Se quisermos crescer e expandir e assentar os tijolos para edificar o edifício, temos que modificar este estado de coisas. Temos que fazer discípulos para que esses possam fazer outros discípulos. Temos que ser pais e não diretores de orfanatos. Foi assim que Jesus agiu. E não foi ele o melhor pastor que já existiu? Entretanto, ele cuidou apenas de 12 homens. O verso de Mateus 9,36 diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Não era ele o bom pastor? Sim, era. Mas um bom pastor não pode ocupar-se de um ilimitado número de ovelhas, mesmo que este pastor seja Jesus. Se ele não pode fazer mais do que 12 discípulos de uma vez, como é que eu posso fazê-lo? Jesus colocou-os no edifício. Quando partiu, eles já sabiam o que fazer. Sair para formar outros discípulos, assim como Jesus fizera com eles. Então, eles partiram e começaram a ensinar e a testemunhar de casa em casa, em pequenos grupos. Nós não fazemos assim na igreja moderna. Aos domingos, nós reunimos todos no refeitório do orfanato e dizemos: atenção, abram todos a boca, aí vai o almoço. E depois atiramos-lhes o alimento a todos eles de uma vez, e no final dizemos: adeus, estão dispensados, até o próximo domingo. Isso não é modo de alimentar crianças. Temos que tomar cada uma no colo, uma a uma, e colocar o bico da mamadeira em sua boca. Depois que ela cresce um pouco mais, já começa a alimentar-se sozinha, e por fim poderá até ajudar-nos a preparar a mamadeira para os mais novinhos. Ela já ocupa sua própria posição de desenvolvimento dentro da família. Assim, trata-se de um ministério de edificação, de construção, e não de uma ama seca. Naturalmente, temos que perguntar a nós mesmos o que é que estamos edificando. Uma denominação? Descobri que eu havia feito isso por vários anos. Nas convenções, eu tinha muito orgulho das realizações de meu grupo. Era um outro reinozinho pequeno. Então, eu compreendi que Paulo nos conclama a trabalhar em prol da edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Nós não entendemos isso hoje em dia. Não pensamos em termos do corpo de Cristo como um todo. Pensamos em termos de partes do corpo. A parte batista, a parte presbiteriana, a parte das Assembleias de Deus, etc. E temos a pretensão de pensar que aquela parte é o todo. Paulo disse aos coríntios que era um erro muito grave comer e beber sem discernir o corpo. 1 Coríntios 11:29. O pão único da ceia do Senhor
significa que, apesar de sermos muitos, somos um. Mas como podemos edificar algo que não entendemos? Não podemos, e não estamos edificando. Em vez disso, estamos edificando nossos próprios reinos, denominações e programas às expensas de outras partes do corpo. Nós estamos loucos. Se alguém vir um homem cortando o próprio pé com uma faca, ele dirá: que loucura é essa que você está fazendo? Estou cortando o meu pé. Por quê? Porque este pé pisou no outro, e o outro disse: corte-o. Este homem perdeu o juízo. Ele não tem discernimento para ver que os dois pés pertencem a um mesmo corpo. Às vezes, quando estamos comendo, mordemos a língua. Ah, que dor! Mas ninguém resolve por isso extrair todos os dentes. A língua, embora ela possa falar, não se vira para nós e diz: vamos nos livrar de todos esses dentes. Está claro que os dentes pertencem ao corpo. Ouçam-me, não precisamos compreender o que o corpo de Cristo é. Temos que parar de fazer loucuras com nós mesmos, falando uns contra os outros. Não é de se surpreender que soframos tanto. Não é de se admirar que a igreja esteja tão fraca e perdendo sangue. Os homens que mataram o corpo físico de Cristo, Pôncio Pilatos, os executores romanos e os sacerdotes judeus, pelo menos tinham um objetivo em mira. Foi um ato terrível, mas pelo menos resultou no fato de Jesus pagar pelos nossos pecados. Mas qual é o nosso propósito ao perseguir o corpo espiritual de Cristo? Qual é o nosso motivo para crucificar, ferir e dividir o corpo? Não o temos, e nosso castigo por fazermos tal coisa será mais severo que o que Pôncio Pilatos ou Judas teve. Talvez a ceia do Senhor possa ensinar-nos a amar e respeitar e edificar o corpo de Cristo. Todo o corpo. Se não aprendemos isso, estamos loucos. O corpo todo precisa, como dizem os americanos, ficar junto. Os braços e pernas precisam estar solidamente ligados, porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, versículos 4 e 5. Já mencionei anteriormente a passagem de Efésios 4, de 11 a 15. O verso 16 fala de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deixem-me enfatizar bem isso. Se os membros não estão ajustados e consolidados, eles não formam um corpo. São apenas um conjunto de vários membros. O que significa ser membro da igreja hoje em dia? Quase todas as igrejas fazem 3 exigências. O membro deve frequentar as reuniões. O membro deve contribuir. O membro deve ter um bom caráter. Se esses 3 requisitos são satisfeitos, ele é considerado um bom membro da igreja. Então, ele é como um sócio de um clube qualquer. Frequenta a sede, paga as mensalidades e procura não envergonhar sua agremiação. Mas quando nós, lá em Buenos Aires, começamos a procurar estas coisas nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, não encontramos nada. Na verdade, não encontramos a palavra membro em lugar algum. Não encontramos em nenhum dos registros da igreja primitiva um lugar onde se narrasse que eles aceitaram membros da igreja, ou tivesse realizado uma cerimônia especial ou coisa semelhante. Mas, no livro de Atos,
encontramos outra palavra que realmente revolucionou nossa vida e nossa igreja, a palavra discípulo. E indagamos de nós mesmos, o que era um discípulo? Não era o que chamamos membro de igreja. Um discípulo é uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre. E depois ele próprio comunica a outros a vida que tem. Portanto, o discipulado não consiste em uma transmissão de conhecimentos ou de informações. É uma transmissão de vida. Foi por isso que Jesus disse: as palavras que eu tenho vos dito são espírito e são vida. João 6:63. Ser discipulado não é apenas aprender o que o mestre sabe, é chegar a ser como ele é. É por isso que a Bíblia diz que temos de fazer discípulos. Isso implica em algo mais do que apenas falar com eles, ou ganhá-los, ou instruí-los. Fazer um discípulo significa formar uma duplicata de outrem. Obviamente, então, o mestre tem que ser, ele também, um discípulo. A visão atual do significado de discipular permite brigar com a esposa à mesa do café e depois ir à igreja e pregar a respeito do amor no lar. Mas no método de fazer discípulos, não podemos agir assim. Os discípulos ficam mais tempo conosco, eles entram em nossa casa, veem como é que nós vivemos e é deste modo que passam a imitar-nos. Suponhamos que uma pessoa viajasse comigo durante uma semana e depois dissesse: olha aqui, Juan Carlos, você é um mestre. Por favor, marque comigo uma hora para ensinar-me algumas coisas. E eu responderia: se você não aprendeu nada estando em minha companhia estes 7 dias, não tenho nada para ensinar-lhe. Discipular não é tanto falar, é mais viver. Vamos pensar um pouco acerca das 3 dimensões do ensino: revelação, formação e informação. A revelação é algo que somente Deus pode dar. Eu poderia descrever para meus ouvintes a cidade do Rio de Janeiro, falando da atmosfera do lugar, da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, e mesmo assim eles não poderiam dizer que conheciam o rio. Eles saberiam alguma coisa a respeito dele, mas realmente só conheceriam a cidade quando fossem lá e ela se revelasse para eles. Da mesma forma, Deus tem que revelar-se a nós, face a face, para que possamos dizer que o conhecemos. Na realidade, qualquer descrição que eu fizesse do Rio de Janeiro representaria apenas a menor dimensão do ensino, a informação. É o modo que usávamos para ensinar em nossa escola dominical e na igreja. Pergunta: quantos livros contém a Bíblia? Resposta: 66. Pergunta: qual é o salmo que fala do bom pastor? Resposta: o Salmo 23. E assim por diante. Recebemos informações acerca de Abraão, Moisés, sobre o céu e o inferno, sobre anjos e demônios, sobre a queda de Satanás e a segunda vinda de Cristo. Dar informação em si não é errado, mas é a mais elementar forma de ensino. Tudo o que ela faz é despertar nosso interesse para conhecer experimentalmente as coisas de que nos fala. Infelizmente, nós fizemos da informação um fim em si mesma. Conhecer e memorizar as palavras da Bíblia tornou-se nosso único objetivo. O mais estranho é que Jesus quase nunca usou este método. Nunca vemos Jesus dando aos discípulos um estudo bíblico. Não conseguimos imaginá-lo dizendo: não se esqueçam de que amanhã teremos um culto de 8 às 9. De 9 às 10 estudaremos os profetas menores e das 10 às 11 leremos os livros poéticos. E depois, de 11 até meio-dia, teremos aulas de homilética e hermenêutica.
No entanto, ele estava preparando os melhores ministros que a história já viu. Como é que ele pôde ignorar matérias tão importantes? Será que alguém pode imaginá-lo dizendo: agora vamos estudar o livro de Jeremias? De acordo com a alta crítica, Jeremias é um mito. Ele realmente não existiu. Ou então, se ele existiu, não foi o autor deste livro. Nunca. Jesus não tinha tempo a perder. Ele usava de linguagem simples, clara e concreta. Muitos de nós querem ser assim em nossos estudos bíblicos, mas sempre acabam confundindo as coisas. Certa vez, convidaram-me para ensinar o livro de Romanos na escola bíblica argentina. Como considero o livro de Romanos grandemente importante, achei que ele deveria ser analisado verso por verso. E foi o que fiz. Levei o ano todo para estudar o livro até o fim. Quando terminamos, não creio que eles soubessem o que a epístola aos Romanos tencionava dizer. Suponhamos que eu escrevesse ao pastor uma carta assim: Prezado Bill, estou escrevendo de Roma, onde acabo de chegar com minha esposa e filhos. Até o momento já vimos... E por aí eu vou. E acabo escrevendo uma longa carta. Ele recebe a carta e no domingo seguinte vai à igreja e diz: Amigos, recebemos uma carta do irmão Juan Carlos e agora dedicaremos os próximos 3 meses ao estudo dela. A carta começa dizendo: Prezado Bill. No grego, a palavra prezado significa uma pessoa a quem amamos. Ele se dirige a mim como uma pessoa que ele preza. Posso imaginar o irmão Juan pegando a pena e escrevendo prezado. Seu coração está transbordante de amor. Sua esposa, que se acha ao seu lado, também compartilha de seus sentimentos. Prezados irmãos, como é que os irmãos escrevem suas cartas? Iniciam com a palavra prezado? Vamos todos, de hoje em diante, agir sempre assim. Prezado Bill, ele me chama pelo meu nome. Ele me conhece, está interessado em mim pessoalmente. E você? Você chama as pessoas pelo nome, demonstrando assim que você as conhece? Estou escrevendo de Roma. Ele próprio escreve para nós. Não está nos escrevendo através de uma secretária, mas escreve para nós de seu próprio punho. Bem, hoje vamos parar por aqui. No domingo que vem, continuaremos a estudar a carta de Juan Carlos. E no domingo seguinte, ele continua: Estou escrevendo de Roma. Ah, é a cidade fundada por Rômulo e Remo, 2 homens que na infância foram amamentados por uma loba. É a capital do Império Romano, onde viveram os Césares. Todos se lembram de que mais tarde o Império se dividiu em 2 partes, oriental e ocidental, e por fim desintegrou-se. Passemos agora ao verso seguinte. E o povo da igreja dirá: como nosso pastor é profundo, ele passa 2 ou 3 domingos somente em um só verso. Que maravilha! E 3 meses depois estarão terminando o estudo da carta, mas ninguém saberá o que eu disse. E assim que ensinamos a Bíblia. Vai ser interessante quando chegarmos ao céu e Paulo agarrar pelo braço alguns de nós, professores e mestres, e dizer: venha cá, quero ter uma conversa com você. Eu nunca escrevi aquilo que você disse que eu escrevi. Nós gostamos de impressionar os outros com o montante de conhecimento que possuímos acerca de um verso bíblico. Pensamos estar sendo profundos, mas será que alguém realmente entende o que estamos dizendo? Duvido. Não estamos preocupados em passar informação, mas Jesus estava mais interessado em formação. Precisamos aprender com ele a fazer discípulos.